Nesse vídeo a gente vai dar mais um passo na declaração anual de imposto de renda, mais voltada para fundos imobiliários, e eu vou te explicar como que você declara as suas operações de venda de cotas de fundos imobiliários. Então, para quem não sabe, quando você negocia cotas na bolsa, você vai ter que anotar esse resultado, se você teve um lucro ou prejuízo, e eventualmente, quando acabar o ano, no ano seguinte, no caso agora nesse período que a gente está, você vai ter que fazer a sua declaração anual e vai ter uma tabelinha para você preencher todos os resultados de todos os meses. E algumas informações importantes para isso são, além de, obviamente, o resultado das suas vendas, também é importante que você anote o IRRF, que são o imposto retido que você consegue abater. Os DARFs você já deveria ter pago, se você teve lucro em algum dos meses, já deveria ter pago. Inclusive, a gente tem vídeo aqui no canal sobre como emitir um DARF, passo a passo, bonitinho. Vou deixar no card aqui em cima. A gente também tem um vídeo explicando o IRRF, então vou deixar no card aqui em cima também um vídeo para você entender melhor esse ponto se você não sabe. Mas neste vídeo aqui, eu quero ser específico e vou mostrar também para vocês na tela do meu computador como que você faz a declaração dos seus resultados mensais. Eu vou mostrar aqui na minha tela, mas só lembrando que isso aqui é extremamente importante para quem vendeu cotas. Se você não fez nenhuma venda de cotas durante 2021, você não precisa se preocupar com isso aqui, você não vai ter que executar essa parte na sua declaração anual, mas de qualquer forma eu recomendo que você aprenda, porque eventualmente na sua vida aí de investidor, você vai acabar vendendo uma cota ou outra. Então é importante que você aprenda. E é bem facinho. Então vamos lá para o programa da Receita. Quando você abrir, e eu estou usando aqui o programa de 2021, porque quando eu estou gravando esse vídeo aqui não saiu de 2022 ainda, mas quando você estiver assistindo esse vídeo aqui, provavelmente você já pode baixar o programa atualizado. Pode ter alguma mudança bem pequena aí entre uma e outra, mas a princípio é a mesma coisa, tá? Então você entra no programa, aqui no menu da esquerda você vai descer até achar aqui renda variável, clique em renda variável, você vai ter dois menus. O menu de cima é o menu de ações. Então, quando você fala de ações, day trade em ações, é aqui que a gente vai. Mas, como a gente está falando de fundos imobiliários, a gente vai para essa opção que é operações de fundos de investimento imobiliário. E você vai ter uma tabela aqui com algumas informações que você pode colocar e algumas informações que você não pode mexer. Eu já tenho alguns dados aqui que eu estava testando alguns exemplos. Eu vou apagar só para a gente fazer tudo do zero e eu vou explicar. Você vai ver que, a princípio, essa tabela é muito intuitiva. É muito fácil você entender, apesar de ela dar um medinho assim inicialmente, é muito fácil você entender como que ela funciona. Então vamos lá. Você vê que a tabela, cada linha representa um mês. E nessa primeira coluna são os seus resultados. Essa é a parte que você pode digitar e a parte que só você tem as informações. Então não tem onde você puxar essas informações, a corretora não vai te dar essas informações mastigadas, não vai ter informe de rendimento com isso mastigado. Você que tem que fazer os seus cálculos. Então, o que é esse cálculo aqui? Quando você foi lá em janeiro, você vendeu cotas ou mais de uma venda fez mais de uma venda, você vai ter lá algumas com lucro, algumas com prejuízo potencialmente. Você vai calcular qual foi o resultado de cada uma dessas vendas, fazer a somatória do mês e daí o resultado do mês você coloca aqui. Eu não vou entrar muito nesse mérito de como você faz esses cálculos, porque daí a gente vai estender demais esse vídeo, mas se você quiser saber como que faz isso certinho, deixa nos comentários aqui, se tiver bastante gente, eu faço um vídeo, beleza? Mete o like ali também, que a gente vai saber que você está gostando. Então, aqui na tabela, digamos que em janeiro você teve R$1.000 de lucro. Então você vem aqui e coloca R$1.000 de lucro. Quando você preenche R$1.000 aqui, você já consegue ver que algumas coisas já começam a ser preenchidas. Vamos pular aqui, ó. Vamos pular aqui para a terceira coluna, quarta coluna na verdade, você vai ver que R$1.000 é a base de cálculo. Por que isso? Porque isso aqui é quando você tem prejuízo acumulado. Eu já vou entrar nesse assunto. Mas passando para o próximo aqui, a gente tem a alíquota de imposto, então sempre que você vende cotas com lucro e fecha o mês com lucro, você tem que recolher 20% de imposto. É isso que é essa coluna aqui de alíquota de imposto e é 20% independente do cenário. O imposto devido são os 20% referente ao quanto você teve de lucro, que no nosso caso aqui foi R$1.000. Então ele já calculou para mim também R$200. Então veja que você informou que você teve R$1.000 de lucro, então o programa, a própria Receita já está esperando que você pague R$200 de imposto. Não tem como mudar aqui. Note que você tem que pagar os 200. Beleza, seguindo, a gente tem uma outra coluna que a gente consegue editar, que é esse imposto retido no mês, que é o IRRF, ou dedo duro. Então, quando você vender alguma coisa, olha na sua nota de corretagem, vai ter ali uns centavinhos, alguns pouquinhos reais,
retidos já, que é um imposto que foi adiantado. Você já recolheu esse imposto. Então digamos que nesse mês aqui que eu tive R$1.000 de lucro, eu tive R$1 de IRRF. O que isso quer dizer? Que eu já paguei R$1 daqueles 200. Então se você olhar aqui no próprio programa da Receita, você vai ver que o DARF que eu tenho que pagar, que é essa coluna Imposto a Pagar, é de 199 e não de 200. Por isso que é importante você anotar o IRRF, porque muita gente fala, quando você vai pagar imposto de venda de cotas, é 20% do lucro. Não está errado. Porém, você tem que lembrar que parte dessa venda você já pagou, que é esse IRRF. Então, eu tive R$1 retido e o IRRF ele é referente a 0,005% do valor da venda. Então, note, e eu já vou mostrar um exemplo, que você também tem IRRF, né, o imposto retido em vendas com prejuízo. E isso é importante para a gente fazer as nossas compensações aqui. Então, no fim, você vai pagar aqui um DARF de 199 e a última coluna é uma outra coluna que a gente vai preencher e nessa coluna você vai colocar o valor que você pagou do DARF. Então, se aqui está 199, espero que você tenha pagado o valor certo para você colocar 199 aqui do lado também. Se você notou que você não pagou um DARF, pague logo. A gente já fez o vídeo falando de DARF. Se você não sabe como faz, não entende o que é, assiste lá o vídeo depois. Mas se você não pagou, pague agora para não acumular mais multa e juros e depois você consegue seguir a sua declaração. Então vamos fazer mais alguns exemplos aqui, agora que a gente já entendeu todas as colunas, vamos fazer mais alguns exemplos para você entender um pouquinho de prejuízo, compensação e tudo mais. Voltando aqui para o começo, eu quero mencionar esta segunda coluna de resultado negativo até o mês anterior. E note que a gente só pode editar o mês de janeiro. O que é isso? Lembra quando a gente fala que prejuízo você pode abater em um lucro futuro? Pode acontecer de você fechar o ano com prejuízo acumulado. Então você fechou dezembro, você tinha prejuízo acumulado e você não conseguiu abater. E se você olhar aqui, você não tem um campo de dezembro do ano passado. Você não tem um campo com resultado de dezembro do ano passado. Então aqui você vai colocar quanto de prejuízo você vem carregando do mês anterior. Então se você tinha fechado lá dezembro de 2020 com R$500 de prejuízo, você vai vir aqui e colocar R$500 neste resultado negativo. Note que a coluna já fala que é resultado negativo. Então você não precisa colocar um menos aqui na frente, tá? Já está entendido que este valor é negativo. Então R$500. Note também como eu colocando R$500 aqui de prejuízo acumulado, ele já afeta todo o restante do cálculo. Então minha base de cálculo é 500, vou colocar 400 só para não ficar número repetido. Então o resultado negativo aqui é R$400. Você vê que a base de cálculo do imposto, ou seja, sobre quanto que eu vou aplicar os 20%, vai ser R$600. Que é, primeiro eu vou abater o prejuízo de 400 nos 1.000, vai sobrar 600, e sobre os 600 eu aplico os 20% de imposto, então meu imposto devido é R$120, só que como eu já tive ali R$1 de IRRF, né, imposto retido, eu desconto esse R$1, então meu DARF deveria ter sido 119. Tá? Você vê como tudo vai mexendo tranquilamente aqui, o programa já calcula várias coisas para você, ele vai ajudar você também a conferir se você pagou os DARFs certinhos. Então vamos fazer mais alguns exemplos aqui com prejuízo. Vamos supor que em fevereiro você não fez nada, março você não fez nada e quando você não faz nada, simplesmente deixa zerado ali, mas em abril você teve um resultado negativo. Como foi negativo, aqui sim você coloca um menos e você coloca quanto você teve negativo. Vamos dizer que você fez um baita erro ali e teve R$1.500 negativos. Olha como a planilha já foi toda preenchida automática. Você teve R$1.500 negativos de resultado em abril, então você não tinha nenhum prejuízo acumulado. A sua base para cálculo de imposto é zero, porque se você não teve lucro, você não tem imposto a recolher. Então você tem um prejuízo a compensar e de resto no valor de DARF você não tem nada a pagar de novo porque você teve prejuízo. E você vê que nas colunas embaixo já tem um prejuízo a compensar de 1.500. O programa já está calculando para você isso daí. Então se você for lá em maio e teve R$700 de lucro, você acha que você vai ter que pagar DARF ou não? Vamos ver. Colocando os R$700 aqui, você vê que o programa já calculou para você. Você teve R$700 de lucro em maio, mas você tinha R$1.500 de prejuízo acumulado, então a base para calcular o seu imposto é zero. Por quê? Porque você ainda tem R$800 de prejuízo acumulado, que seguiram para os próximos meses. Então no mês de maio você não vai pagar DARF. Aí você não fez nada em junho, não fez nada em julho, em agosto você foi lá e teve um grande lucro de R$2.000. Então você vê que R$2.000 em agosto eu coloco aqui, mas eu tenho um prejuízo acumulado de 800, subtraio um do outro, sobra 1.200 agora positivo, e é sobre esses 1.200 que eu vou pagar o meu imposto. E 20% disso é 240, se eu tiver ali um IRRF de, sei lá, vamos colocar R$2.
Então eu desconto R$2 dos 240, 238 é o meu DARF. Mas eu quero mostrar uma outra coisa. Nesse mês aqui que a gente teve um prejuízo, você vai ter IRRF também neste mês. Então você anota e você vai colocar aqui, digamos que você teve R$2 de IRRF. Note que como você não teve DARF a pagar, você não teve como compensar esse imposto retido. Então você carrega também esse imposto retido. Veja que nessa coluna aqui, ó, de saldo do imposto retido, você está carregando esse IRRF. Então você teve aqui em maio esse lucro, só que você ainda fechou, considerando seu prejuízo acumulado, em prejuízo. Então você vai ter de novo aqui um imposto retido que você não vai conseguir abater. E você vai carregar. Então quando a gente chega aqui em agosto, que a gente teve esse lucro maior, que a gente vai pagar um DARF, note que eu estou pagando o imposto retido do mês, que eu coloquei R$2, mais o dos meses passados, que são R$3. Na somatória, R$5. Então eu vou abater R$5 do valor que eu deveria pagar de imposto, que é 240, e no fim eu vou pagar um DARF de 235. Você está vendo que eu estou descontando coisas no meu DARF, por isso que é importante que você anote. Então você vê que a tabela ela é muito intuitiva. Eu gastei um bom tempo aqui para explicar para vocês cada coluna, para vocês entenderem como que você preenche. É importante também você usar esse momento para você validar tudo que você fez no ano. Se você colocou direitinho os seus resultados no programa, se você abateu seus prejuízos direitinho, se você recolheu seus DARFs direitinho, então aqui você consegue conferir. E se você perceber que você errou alguma coisa, deixou de pagar um DARF ou pagou um DARF a mais, agora você tem uma certa confirmação e você vai atrás de resolver essa pendência que você notou. Mas você vê que é muito simples preencher isso aqui. Ainda mais se você fez esse controle, que é uma recomendação que eu dou para você, faça o controle das suas vendas sempre que você venda, não deixa para fazer uma vez por ano. Vendeu cota, anota, atualiza seu preço médio, atualiza ali o quanto que você teve de lucro ou prejuízo, atualiza tudo que você precisa atualizar já quando você faz a venda. Na hora que você vier aqui preencher essa tabela, você simplesmente vai copiar e colar. Você não vai gastar nem 5 minutos para preencher isso aqui se você se preparou antes. Espero que tenha ficado bem claro aí para você como que funciona essa parte da tabela. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário que eu faço um próximo vídeo ajudando mais ainda. Espero que eu tenha te ajudado. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber os próximos vídeos de declaração. Deixa o seu like e a gente se vê na próxima.